Fala turma, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal do Pedro Feitosa. Eu sou trainer esportivo há mais de 10 anos e resolvi criar uma comunidade, isso mesmo, para poder ensinar apostadores a como fazer análise de jogos de futebol. Então eu trago aqui análise dos jogos do dia e trago também palpite gratuito para vocês. Então, que bom que você está aqui curtindo esse vídeo junto comigo. Espero que você, pelo menos, deixe aquele like, deixe aquele comentário, aquele feedback e, claro, se inscreva no canal e ative a notificação para que você receba esse vídeo primeiro do que todo mundo. Então, sem mais delongas, vamos direto ao vídeo da análise de hoje, beleza? Vamos direto à análise do primeiro jogo do dia e antes que eu me esqueça, no link da descrição desse vídeo tem um bônus de R$5, 100% gratuito para você. Pedro, como é que faz para ganhar esse bônus? É só você clicar no link, fazer o seu cadastro e garantir o seu bônus de R$5 para iniciar nesse mercado. E vamos direto aqui para Manchester City e Real Madrid. A primeira coisa que eu quero saber, e você vai me falar aqui nos comentários, é qual é o seu palpite para esse jogo? Quem você acredita que avança para a final? Você acredita que vai dar Manchester City ou você acredita que vai dar Real Madrid? Não vale responder depois que o jogo já tiver terminado, né? Não vamos aqui trabalhar com malandragem, pelo amor de Deus, não vem querer me enganar. Então, deixa aí nos comentários, eu quero ver quem é que vai acertar. Se vai dar City ou se vai dar Real Madrid para a final da Champions League. Vamos à análise do jogo agora. Manchester City marcou gol em 100% dos seus últimos 10 jogos, não perdeu nenhum deles, marcou o primeiro em 80%, ganhou 80% e marcou nada mais, nada menos do que 3 ou mais gols em 60% dos seus jogos, um time completamente over. Tão over que teve over 2.5 em 80% dos seus jogos, teve over 0.5 HT, ou seja, um gol pelo menos no primeiro tempo em 80% dos seus jogos. Do lado de cá temos o Real Madrid, que marcou gol em 90%, não perdeu 80% e marcou 2 ou mais gols em 70% dos seus jogos. Teve um mercado de over 1.5 em 90% dos seus jogos. A race dos dois times dos últimos 10 jogos, o City, 4 vitórias e apenas um empate. O Real Madrid, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Para esse jogo aqui temos alguns mercados interessantes. Um deles, lógico, é a vitória do Manchester City. Pedro, como assim? Lógico, o Real Madrid é um dos times que mais sabe jogar essa competição, o maior vencedor, etc. Pô, mas falando assim de momento, eu acredito hoje que o Manchester City tem uma equipe mais preparada do que a equipe do Real Madrid. Eu já acreditava muito no Manchester City, sempre gostei do estilo de jogo do Pep Guardiola e eu acreditava que faltava uma peça e a peça se chamava Haaland. E o Haaland veio para o Manchester City e é justamente essa a minha análise. Se você me perguntar assim, Pedro, quem você acredita que avança para a final? O meu palpite de avançar para a final é o Manchester City. Mas eu vou criar uma aposta aqui junto com vocês para esse jogo. Então eu já estou aqui, vamos aqui Manchester City ou Real Madrid, criar aposta. Para esse jogo, temos aqui algumas opções. Poderíamos aqui trabalhar com Manchester City ou empate, mesclando com o mercado de gols. Acredito aí que duas equipes over é o jogo decisivo, então tem grande chance aí do mercado de over. Ou mesclar o Manchester City ou empate com o mercado de cantos. Para esse jogo eu vou preferir mesclar com o mercado de gols, porque o padrão para gols está muito mais presente nesse jogo do que no jogo do que no mercado de gols. Então aqui, ó, eu vou aqui de total de gols para mais de 2.5 gols e vou aqui na hipótese dupla caso o empate. Vai dar uma odd aí de 86% de retorno nesse jogo de Manchester City contra Real Madrid. 1.86 o retorno para City ou empate e mais de 2.5 gols. Essa é a minha análise, esse é o meu palpite para esse grande jogo que vale vaga na final da Champions. E agora vamos ao palpite gratuito que já está na tela, tendo um grande jogo desse hoje na grade, não poderia ser diferente. Vou trabalhar o palpite aí no jogo que vale vaga para a Champions League. É o jogo de Manchester City contra Real Madrid, o City jogando em casa, com apoio da sua torcida, empatou o primeiro jogo lá na Espanha e eu acredito que o City não vai sair derrotado desse confronto jogando em casa. Então fui aqui de City ou empate com mais de 2.5 gols.
Podemos ter aí, quem sabe, um 2-1 City, um 3-0 City, um 3-1 City. Tudo pode acontecer. Quem sabe também um empate, um 2-2, ó. Pode acontecer também esse jogo ir para disputa de pênaltis. Pode ser uma opção. Então, a minha análise para esse jogo, meu palpite é Manchester City o empate, mais de 2.5 gols. Coloquei uma unidade, odd de 1.86, 86% de lucro no caso de êxito. Coloquei 1.000, odd de 1.86, retorno de 1.860. Essa é a minha análise, esse é o meu palpite para esse grande jogo que vale vaga na final da Champions. Saindo do jogo que vale vaga na final da Champions, vamos agora para jogo importante também, só que aqui no Brasil é jogo da Copa do Brasil. Temos aqui Palmeiras contra Fortaleza, isso mesmo, jogo de oitavas de finais. Palmeiras que joga em casa. Olha esse time do Palmeiras como tá uma máquina. Marcou gol nas últimas 10, não perdeu nenhuma delas, marcou primeiro em 80%, marcou 2 ou mais gols em 80% dos seus jogos. É uma máquina de fazer gol o time do Abel Ferreira. Marcou no primeiro tempo em 80%. Porém, é um time que vem levando muitos gols, e isso é um ponto de atenção aí no time do Palmeiras. Levou gol em 80% dos seus jogos. Teve over 1.5 nas últimas 10 e teve pelo menos um gol no primeiro tempo em 90% dos seus jogos. Fortaleza não perdeu também nenhuma das últimas 10 partidas. Números incríveis aí do time do Fortaleza, que tem um time aí muito bom também. Mas é um time aqui que teve menos de 2.5 nas últimas 3. É um pouco diferente do padrão de over aqui do Palmeiras. Para esse jogo temos duas opções. Uma é trabalhar com a vitória do Palmeiras a 1.44 ou trabalhar com o mercado de gols, mais de 1.5 gols a 1.30. Pedro, o que é que você acredita que seja uma operação mais segura? Mais segura para mim, nesse jogo, é mais de 1.5 gols a 1.30. Assim, Pedro, estou confiante no Palmeiras, ou então a odd do Palmeiras deu uma valorizada, subiu para 1,50, 1,55, aí sim pode valer a pena colocar aqui a vitória do Palmeiras. Se você me perguntar assim, Pedro, o palpite para esse jogo de Palmeiras e Fortaleza para vencedor. Para vencedor, o Palmeiras jogando em casa hoje contra qualquer equipe do Brasil, na minha análise, na minha opinião, hoje ele é favorito. Se ele vai sair vencedor ou não é outra história. Mas Palmeiras e Fortaleza, a minha análise é a vitória do Palmeiras ou mercado de 1.5 gols. Essa é a análise para esse jogão de Copa do Brasil, que eu pretendo estar lá no jogo assistindo essa grande partida. Vamos de mais um jogo de oitavas de finais da Copa do Brasil. Agora temos Sport Clube do Recife, que joga em casa contra o time do São Paulo. O time do São Paulo que, ao meu ver, deu uma boa ajustada aí com a chegada do Dorival Júnior. O time está jogando muito bem. Pegamos um green no último jogo do São Paulo, coloquei ambas marcam no jogo contra o Corinthians, bateu ainda no primeiro tempo, um pênalti bastante contestado. Se você assistiu esse jogo do Corinthians contra o São Paulo, me diz sua opinião aqui nos comentários. Você acha que foi pênalti ou você acha que não foi pênalti do Rafinha naquele lance? Mas vamos lá, que aqui é a Copa do Brasil. Odd do Sport para ganhar o jogo 2.88, odd do São Paulo para ganhar o jogo 2.60. Mesmo jogando em casa, pelo menos para os oddmakers, o São Paulo é o favorito. Sport que marcou primeiro nas últimas 4, não perdeu 80% dos seus últimos 10 jogos e marcou gol no primeiro tempo em 80%. Dados interessantes aí do Sport. O São Paulo também não perdeu nas últimas 8 partidas. Teve aí ambas marcam não em 7, Sport também ambas marcam não em 7. Pedro, qual é a análise para esse jogo aqui? A minha análise para esse jogo é mais de 1.5 gols, tá com a odd interessante aí de 1.44. O Sport joga em casa, precisa tentar uma vitória, porque jogar fora de casa lá no Morumbi vai ser muito mais difícil para tentar algum resultado. O São Paulo aí tá muito bem ajustado, tá cada vez mais bem organizado. Dorival Júnior tá conseguindo obter êxito com os seus jogadores. Então acredito que o São Paulo não deve perder esse jogo. Aí é outra análise, é outra operação. Aí poderia trabalhar um São Paulo empate. Pode ser uma análise também. Mas a minha análise mais safe para esse jogo é mais de 1.5 gols. Na verdade, eu até acredito aí no ambas marcam. Porém, como os dois times aqui estão no padrão de não ambas, eu não vou arriscar em colocar um ambas marcam pelo padrão. Porém, entenda-se o seguinte,
Esse padrão de ambas não marcam é muito baseado nos jogos do Sport na Série B e dos jogos do São Paulo na Série A e na Libertadores, que foram a grande maioria dos seus jogos desse confronto mais recente. Então, tem que ter um pouco de feeling aqui também, beleza? Então, para esse jogo aqui, Sport contra São Paulo, mais de 1,5 gols, essa é a minha análise. E para finalizar nossa quarta-feira de futebol, peguei um jogo aqui casca dura para analisar, viu? Atlético Mineiro contra Corinthians, Corinthians que vive um péssimo momento, trocou mais uma vez de técnico, agora é o Vanderlei Luxemburgo, que ainda não conseguiu conseguir imprimir o seu estilo de jogo dentro do Corinthians. O time do Corinthians não tá nada bem. O Atlético Mineiro também não tá lá essas coisas não. Ganhou uns jogos aí recente, mas o time do Atlético Mineiro, venceu o Inter por 2-0, venceu bem. Venceu o Cuiabá fora de casa, muito bem também, por 4-0, mas perdeu pro Botafogo. Ganhou do Alianza Lima, o jogo que eu tava lá no Independência. Até que o time deu uma melhorada. Agora, a race do Corinthians, misericórdia. 1-1 com o São Paulo, levou 3-0 do Botafogo, 1-1 em casa com Fortaleza e quase perdia esse jogo. Levou 2-1 do Del Valle em casa, tá em situação complicadíssima na Libertadores. Levou 2-1 do Palmeiras, tá complicado, hein? Ganhou do Remo lá pela Copa do Brasil, que o fez chegar justamente nessa fase. Tomou um 3-1 do Goiás, 1-0 do Argentino Júnior em casa. A situação do Corinthians não é nada boa, a race não é nada positiva, mas para esse jogo acredito aqui no mercado de gols, mais de 0,5 HT com 1,50. Acredito que vai sair pelo menos um gol no primeiro tempo no jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians. É até um padrão aqui que vem se repetindo nos jogos do Corinthians em 80% dos seus últimos 10 jogos. E aqui no Atlético Mineiro temos um padrão de over 1,5. Então temos um bom padrão aí para mercado de pelo menos um gol no primeiro tempo, com essa odd aqui que é uma odd interessante de 50% de retorno. Então, para Atlético Mineiro contra Corinthians, jogo válido pelas oitavas de finais da Copa do Brasil, vamos aqui de 0,5 HT, pelo menos um gol no primeiro tempo. E dessa forma encerramos aqui mais um vídeo de análise dos jogos, dessa vez a análise dos jogos da quarta-feira. Tem jogo de Copa do Brasil, tem o jogo decisivo de Manchester City contra Real Madrid, tem muita coisa bacana aí, espero que vocês estejam curtindo. Deixa o feedback aí, quem você acha que vai passar para essa grande final. Você acha que vai dar City ou você acha que vai dar Real Madrid? Deixa o seu comentário aqui embaixo.